Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse segundo episódio da nossa terceira temporada de leitura comentada do Escrita de Sinais Sem Mistérios, já agora na nossa terceira edição, revista atualizada e ampliada, comemorativa de 13 anos, desde a publicação aqui da primeira edição. Primeira edição, segunda edição e a nova agora, terceira edição. Esse vai ser um episódio muito especial, onde a gente vai continuar a leitura. Se você já tem o seu livro, pega ele ou abre ele aí no seu dispositivo, caso você tenha a versão digital, e a gente vai dar continuidade na leitura. Se você ainda não tem, você pode adquirir por esse link que está logo aqui, ou pelos links que estão aqui abaixo desse vídeo. Vamos lá. Esse é um episódio muito especial porque nesses últimos dias muita gente mandou e-mail, fez comentários aqui nas redes sociais também, fez contato com o meu time pelo WhatsApp. Eu tenho acompanhado os grupos de discussão sobre a escrita de sinais também, e para mim é muito nítido o quanto que determinadas coisas, para muita gente, já ficou assim na casa do óbvio, ou seja, já está quase chegando no senso comum da escrita de sinais, ou seja, a pessoa está aprendendo a escrita de sinais, ela já sabe daquilo, mas outras coisas ainda estão no processo. Essa foi a principal razão de essa nova edição existir. Por quê? Quando a gente preparou essa segunda edição, em 2015, a primeira é de 2012, a segunda edição de 2015, a gente trouxe um nível de aprofundamento muito grande comparado com a edição anterior, e nessa segunda edição a gente trouxe um refinamento muito profundo com novos capítulos iniciais, e um deles é o capítulo 4, sobre a escrita de sinais no Brasil. E na época, quando a gente preparou isso, eram 20 páginas, esse quarto capítulo, trazendo tudo que a gente encontrou sobre a escrita de sinais do Brasil. Pesquisas, mestrado, doutorado, artigos científicos dos mais diversos temas vieram e foram mapeados aqui nessa segunda edição, além das atualizações todas que teve na escrita de sinais entre a primeira e a segunda edição. A escrita de sinais em si, ela não mudou ao longo dos anos. O que mudou de verdade foi mais um processo de refinamento e de simplificação. Desde essa primeira edição, o sistema Signwriting, a escrita de sinais, já é um sistema totalmente estável, ou seja, ele não fica mudando da noite para o dia. Ele é totalmente estável. E esse processo tem sido validado ao longo de todos esses anos. Agora, da segunda edição, quando nós, comparando com a primeira edição, nós trouxemos um nível de aprofundamento, de refinamento nos exemplos, na forma de explicar, na didática geral do livro, teve muitas evoluções entre a primeira e a segunda edição. A escrita de sinais das histórias que a gente tem aqui, a partir do capítulo 8, na segunda edição, teve um nível de aprofundamento especial também, de refinamento. Nós trouxemos capítulos, novas sessões entre a primeira e a segunda edição, explicando mais profundamente o uso da escrita de sinais na datilologia da Libras, ou seja, quando você faz a soletração manual, usa as expressões faciais, outros detalhes da escrita, outros refinamentos. Porém, ao longo dos anos, a gente percebeu que, embora muitas pessoas tenham conseguido pegar esse nível de detalhe, de refinamento, de aprofundamento entre a primeira e a segunda edição, tantas outras pessoas ainda tinham ficado em dúvida sobre muitas coisas, trazendo a confusão em alguns detalhes que nós consideramos vitais, detalhes que nós consideramos fundamentais na escrita de sinais. Agora, por que determinados detalhes nós entendemos como sendo fundamentais? Pare e pensa comigo. A língua portuguesa, quando você está no processo de escrita do português, tem muitas coisas que você já faz muito intuitivamente na sua escrita, à medida que você vai desenvolvendo no português, e outras coisas você precisa de um refinamento maior, mais detalhado.
Porém, para o seu real desenvolvimento no português, é necessário dominar a língua portuguesa muito mais a fundo. E esse novo domínio do português mais a fundo já não tem nada a ver com as letras do alfabeto. E tem muito mais a ver com o uso que você vai fazer delas dentro do conjunto da própria escrita, mas principalmente na compreensão da língua, quando você vai escrever as palavras, quando você vai escrever as sílabas, quando você vai utilizar fonemas e quando você vai utilizar alterações morfológicas para você poder montar novas palavras. Aí entra o que a gente aprende na escola como feliz, felizmente, ou seja, o processo de formação de adjetivos, o processo de formação de aumentativos entre casa e casarão e assim por diante. Ou seja, deixa de ser uma questão da escrita e passa a ser mais uma questão da própria língua em si. E é aí que a coisa fica mais divertida. Porém, no processo de nós trabalharmos a segunda edição do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios e também de estarmos preparando a segunda edição não, o segundo volume do Escrita de Sinais Sem Mistérios e também o terceiro volume, nós percebemos que muito daquilo que as pessoas ainda estão fazendo da escrita de sinais, elas não conseguiram captar, ou a maioria das pessoas não conseguiu captar ainda determinadas nuances que nós consideramos basilares. Nós quem? Eu e minha esposa Raquel, que é coautora do Escrita de Sinais Sem Mistérios. Aqui, a Raquel. E aí aqui tem um detalhe muito importante, que é o seguinte. Quando a gente olha para essas grandes questões da escrita de sinais hoje no Brasil, 10 anos depois da publicação desta edição aqui, nós percebemos um nível de profundidade, de maturidade geral da escrita muito maior comparado com anos anteriores. Inclusive, este livro, desde a primeira edição, é referência em concursos públicos, faculdades, universidades, escolas de surdos e nas mais diversas igrejas ou religiões para ensinar pessoas surdas e ouvintes como ler e como escrever a Libras de uma forma muito direta e muito visual. Já vou mostrar para você na prática, caso seja a sua primeira vez aqui. Mas o ponto é que mesmo tendo todas as novas publicações de literatura em língua de sinais para crianças, literatura infanto-juvenil, literatura para jovens e adultos surdos também, ou melhor, não apenas surdos, mas para jovens e adultos, porque nós ouvintes também podemos nos beneficiar demais da literatura em língua de sinais, as poesias, das histórias, dos contos e de tantas coisas tão incríveis que têm sido publicadas nesses últimos anos de literatura produzida diretamente em língua de sinais. Mas quando a gente vai para o nível de ensino universitário da escrita de sinais, os cursos, ou mesmo para o nível relacionado a perceber o uso da escrita da língua de sinais dentro de dissertações de mestrado, de tese de doutorado, ou mesmo em artigos científicos, que é um uso extremamente importante, nós percebemos que determinado nível de refinamento, muitos surdos e muitos ouvintes não haviam conseguido perceber ainda. Só que o que eu estou chamando aqui de refinamento, que eles não perceberam ainda, que muitas pessoas não perceberam, eu e Raquel consideramos como o básico da escrita de sinais. Ou seja, é a partir dali que a gente vai construir coisas ainda maiores. Mesmo nas publicações que surgiram, muitas delas ainda estão incipientes nesse sentido. Então, a partir disso, e entendendo tudo isso, nós resolvemos publicar primeiramente esta terceira edição, revista atualizada e ampliada. Entre essa edição e a edição anterior, são mais de 100 páginas de diferença. E nós utilizamos muitas estratégias de design com a nossa equipe para que ele não se tornasse um grande calhamaço, porque seria até difícil você levar ele com você, a bolsa, a mochila, ou estar com você no seu trabalho, no ônibus, enfim.
Então, essa nova edição aqui, ela traz esse refinamento muito especial. E a gente vai conversar muito sobre isso ao longo de toda essa terceira temporada que a gente vai fazer aqui de leitura comentada do livro. A primeira temporada, se eu não me engano, ela teve 19 episódios. Só que a gente não chegou a trabalhar o livro por completo. A segunda temporada foi do momento em que a gente estava finalizando a edição deste livro para então publicarmos ele. Aí lançamos a segunda temporada. Teve vários episódios, alguns deles estão disponíveis nas redes sociais. E agora, nessa nova terceira temporada, a gente vai trazer um nível maior de refinamento para que você possa ir acompanhando também o processo. Vamos lá. Quando você abre aqui o livro, você vai perceber que a gente tem a dedicatória, feita em escrita de sinais, em português e em inglês. Mas eu vou deixar ela mais à frente para a gente poder ler. Tem um epígrafe aqui com um poema meu e de Raquel, que inclusive para essa nova edição ele foi revisado e agora ele ficou com a sinalização ainda mais clara e mais natural na cultura surda. E é muito legal quando você compara as três edições, porque aqui nesse poema, você já percebe de forma muito clara uma diferença gigantesca no próprio processo nosso da escrita da língua de sinais. Aqui, ó. Mostrar aqui as duas edições. Talvez não fique tão nítido para você, suficiente para você perceber as nuances. Em um outro momento a gente conversa com mais detalhes sobre isso em específico, tá? Lembrando que essa nova temporada, assim como as anteriores, mas essa temporada em especial, ela não vai ficar sempre disponível aqui no YouTube. No momento em que eu estou publicando esse vídeo aqui, o nosso episódio número 1 da terceira temporada ainda está disponível, mas em algum momento, esse segundo episódio, o primeiro, enfim, os episódios não vão estar aqui mais no YouTube. Eles vão ir para uma área de membros fechada, que é o nosso Clube Libras Escrita, que minha equipe está preparando. E lá dentro do Clube Libras Escrita, você vai ter acesso às gravações de todas as temporadas de leitura comentada. Mas mais do que isso, você vai ter também materiais de apoio ao longo dos episódios, para você poder baixar, ter com você, refletir com mais profundidade e também vários outros conteúdos especiais relacionados à escrita da língua de sinais, para você poder se aprofundar ainda mais, aplicando ela para o seu desenvolvimento na Libras, para a sua lapidação da fluência na Libras, para a sua comunicação e memorização dos sinais, para a sua prática de tradução e interpretação, utilizando todo o poder da escrita da língua de sinais para te impulsionar. E também vamos ter encontros ao vivo, uma sala fechada no Zoom, para, além de aprofundarmos nos tópicos que estão aqui no livro, você ter a oportunidade de tirar sua dúvida diretamente comigo nesse grupo seleto, lá dentro do Clube Libras Escrita. E os links estão logo aqui abaixo. Você pode entrar, conversar, tiver alguma dúvida, conversa com a minha equipe também pelo WhatsApp, que está disponível nas páginas dos links que tem aqui abaixo. Aqui, quando a gente chega logo aqui no começo, você vai perceber que tem aqui os agradecimentos do livro, né? Em outro momento a gente vai ler eles, e eles estão escritos primeiramente em Libras, são várias páginas aqui, depois tem eles em português, e a gente avança então para eles em inglês. Sim, agora que eu percebi aqui, eles estão disponíveis em inglês também. A gente tem o sumário, vamos lá. E a gente chega então ao prefácio do livro. Eu vou ler um pouco do prefácio hoje, e depois eu não vou ler ele por completo, mas a gente vai pular para a parte prática, porque eu sei que muita gente quer ver na prática como que de fato funciona a escrita de sinais, e a gente vai fazer isso com o próprio livro. Então, eu vou ler aqui, a gente está na página 31 da terceira edição. Prefácio à terceira edição. E aqui, inclusive, está escrito o próprio sinal de prefácio, terceira edição, né? Prefácio, terceira edição.
Por que a terceira edição o sinal é assim, Madison? Esse foi um sinal que nós criamos desde a segunda edição, esses sinais de edições. Por quê? Num livro, as edições do livro, primeira, segunda, terceira edição e tal, geralmente ficam indicados na capa. Então este sinal aqui mostra a capa do livro e a numeração vindo na capa, no caso, terceira edição. E o sinal de volume, o volume do livro, geralmente ele vem indicado aqui, porque você coloca o livro na estante, então você vê a numeração do volume. Por isso, o sinal de volume que nós criamos é aqui. Então aqui é qual o volume? Primeiro volume, segundo volume, terceiro volume, ou primeiro volume, segundo volume, terceiro volume, e que inclusive publicações muito antigas têm traços, um risco para poder representar o volume. Primeiro volume, segundo volume, terceiro volume, e que é interessante porque segue a lógica também de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, do ensino médio ou do ensino fundamental e assim por diante. Então vamos lá. Valerie Sutton, criadora do Signwriting, também conhecida no Brasil como escrita de sinais. É muito raro surgir na história um jovem gênio dinâmico na área da educação de surdos. Às vezes, são necessárias gerações para que outro educador especial apareça. A educação de surdos pode ser instável. O que é visto como progresso por uma geração pode ser ignorado ou até desmontado pela próxima. Esse padrão se repete ao longo da história de surdos. Mas há esperança para o futuro da educação de surdos com a publicação deste livro. 4 educadores especiais que considero todos gênios à sua própria maneira e que, por ironia do destino, compartilham o mesmo sobrenome. Estão trabalhando juntos como um time para melhorar a educação de surdos no Brasil. Isso é um acontecimento único na vida. Com esse prefácio, desejo chamar a atenção para essa equipe extraordinária. Madison Barreto, sua esposa e parceira Raquel Barreto, e o irmão de Madison, Madison Barreto, que são 3 educadores notáveis que atuam juntos para transformar a vida de surdos sinalizantes em todo o Brasil. Somando-se ao time, temos um 4º Barreto, sem parentesco, o artista e escritor surdo Maurício Barreto, que também trabalha com eles. Os 4 Barretos estão mudando a história. Por isso, preste atenção. As estrelas estão alinhadas e os Barretos brasileiros estão oferecendo ao Brasil um presente, esta nova edição comemorativa dos 13 anos do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, que agora segue para a publicação. E me sinto profundamente honrada por ter sido convidada para escrever o prefácio deste tão maravilhoso livro referência e de uma equipe tão especial. Mas o que torna essa nova terceira edição comemorativa tão especial? Como ela se diferencia da primeira e da segunda edição? As 2 primeiras já foram históricas por si só. Mas agora a terceira edição, o que há de novo? Quais são os presentes que esse novo livro oferece? A primeira e segunda edições de Escrita de Sinais Sem Mistérios se tornaram a primeira obra inteiramente dedicada ao Signwriting para a língua brasileira de sinais, Libras. Ao longo dos anos foi utilizada por universidades, escolas de surdos, programas de formação de professores, pesquisas acadêmicas e até a concursos oficiais em todo o Brasil. Foi apresentada no Simpósio Internacional do Signwriting em 2014, apresentação número 35. Esse aqui é um simpósio internacional que é feito de tempos em tempos pelo Comitê Internacional da Escrita de Sinais, pela Valerie e equipe, com o objetivo de levantar todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na escrita de sinais ou novas experiências de uso ao redor do mundo. Em 2014, eu e Raquel apresentamos vários trabalhos. Se eu não me engano, foram 9 trabalhos que nós apresentamos. Um deles foi apresentando as edições anteriores do livro, que é essa aqui, a segunda edição, e também a primeira edição do livro. Essa terceira edição não é apenas uma reimpressão, mas sim uma versão totalmente revisada, atualizada e ampliada, que revisita e esclarece grafemas e seções chaves do livro, tornando as explicações ainda mais acessíveis a leitores com formações linguísticas diversas. Ou seja, nós fizemos o livro, nessa nova edição, de forma muito especial para que ele fosse totalmente aplicável.
para surdos, para ouvintes, para profissionais, para intérpretes, para professores e mesmo ouvintes que estão começando agora na Libras ou ouvintes que já dominam a Libras com profundidade e querem se aprofundar ainda mais. Inclui novas aplicações práticas e discussões expandidas para ajudar professores, intérpretes e aprendizes a aplicarem o sign writing, a escrita de sinais, em diferentes contextos. A primeira edição tinha 245 páginas, a segunda edição 416 páginas. Essa terceira edição trará ainda mais conteúdo refinado, fruto de anos de pesquisa, prática e feedback. Será um manual de referência robusto. E pela primeira vez, este livro estará disponível não apenas em português, mas também em espanhol, incluindo exemplos de várias línguas de sinais: Argentina, Chile, Costa Rica, México, Nicarágua, Paraguai, Espanha, Uruguai e outras. Outro aspecto fascinante é que este livro foi escrito enquanto Madison e Raquel viajam por todo o Brasil. É um livro escrito na estrada. Desde o final, e aqui é interessante isso, porque esse termo escrito na estrada, né? Deixa eu ver aqui como é que estava no inglês, para dizer exatamente como a Vale tinha falado. Writing on the road. Essa expressão on the road, no inglês, significa tanto a estrada literal, mas principalmente o significado de que é algo que está sendo feito por quem realmente está no caminho, por quem realmente vive aquilo que fala, por quem realmente está aplicando na prática aquilo que fala. Então a Valerie fez um trocadilho aqui, dizendo que é um livro escrito na estrada. Ou seja, é um livro escrito durante o percurso e o caminho de quem realmente está vivendo aquilo que está se propondo a escrever e ensinar aqui. É isso que ela quis dizer com essa expressão adaptada aqui. Desde o final de 2021, Raquel e Madison vivem uma fase muito especial. Naturais de Belo Horizonte, Minas Gerais, iniciaram uma nova jornada, morando em diferentes regiões do país, criando novas conexões, realizando pesquisas de campo e aprofundando sua vivência em diversas comunidades surdas, passando pelos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Essa trajetória permitiu contato direto com surdos, professores, intérpretes e pesquisadores. Todas essas vivências influenciaram diretamente nessa nova edição. E isso aqui, de fato, trouxe um nível de profundidade muito grande para a gente, porque à medida em que a gente vai percorrendo tantas cidades, tantos estados, então a gente saiu de Salvador em 2021, onde a gente morou 8 anos em Salvador, a gente foi para o interior da Bahia, depois a gente foi para Sergipe, moramos numa cidade, que foi Barra dos Coqueiros, a gente subiu para Alagoas, íamos morar em Coruripe, mas tivemos algumas coisas na hospedagem não estavam funcionando, a gente saiu de lá e fomos para Maceió. Maceió a gente passou alguns meses, voltamos e moramos quase 2 anos em Aracaju. De lá a gente saiu, fomos para Chapada Diamantina, na Bahia, uma região paradisíaca, fizemos muitas trilhas, tivemos contato com pessoas lá em língua de sinais, isso foi incrível, com interpretação fantástica no Festival de Jazz do Capão. Então a gente estava no Vale do Capão. De lá a gente foi novamente para Maceió, já esse ano agora, 2025, e passamos 1 mês e meio em Maceió, fomos para Cabo de Santo Agostinho, passamos mais ou menos 1 mês lá, fomos para Tamandaré, ficamos 3 meses, agora estamos em Santa Cruz Cabralha, na Bahia, Tamandaré também é Pernambuco. E daqui a gente está indo para Minas, passar uma temporada em Minas e no Sudeste. E à medida em que a gente vai fazendo essas viagens, a gente tem um nível de contato e de profundidade muito, muito, muito grande. São muitas novas conexões que nós desenvolvemos. Inclusive, quando a gente pega, por exemplo, Libras em Jogo, que é um jogo que eu e a Raquel criamos há muitos anos atrás, que o sinal do Libras em Jogo, inclusive, é assim, né? O Libras em Jogo, ele é totalmente em Libras, mas a embalagem dele, como você vê aqui, ela é bilíngue. Está disponível em português e em Libras, percebe? Toda ela. Quando a gente vê aqui,
São 111 cartas que estão aqui dentro. É muita carta, hein? Que são configurações de mão da Libras, mais um manual de instruções. Depois eu mostro o manual aqui. Mas são 111 configurações de mão da Libras, que vem com a escrita de sinais, também aqui, tá vendo? Mas, quando esse jogo aqui foi publicado, e aqui você vai ver, ó, essas configurações de mão aqui, que nós mapeamos, tá vendo? São cores diferentes porque são grupos diferentes de configurações de mão na escrita de sinais. Mas em um outro momento a gente conversa sobre isso. Quando a gente vem aqui, você vai perceber algumas configurações de mão muito curiosas que vieram justamente das pesquisas pelo Brasil, num processo de realmente observar os detalhes da Libras. Então, aqui no manual de instruções, além de você ver as dicas de jogos, né, aqui disponíveis em português, por exemplo, o desafio da frase. Então tem aqui a explicação do desafio e aqui ela disponível em Libras, da forma escrita. Então todo o manual explicado em português e em Libras na escrita de sinais. Eu tenho aqui a outra folha do manual, que são as 111 configurações de mão que nós mapeamos, e você tem também sinais de exemplo com cada uma delas. Você vai perceber que tem algumas coisas aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Não lembro qual que é o... Aqui, ó. Configuração de mão número 70. Essa configuração de mão aqui. É o sinal de Itaquaquecetuba. A configuração de mão é assim. Itaquaquecetuba é uma cidade do interior de São Paulo. Quando a gente vê esse nível de detalhe, a gente percebe que o nosso Brasil, além de ele ser grande geograficamente falando, ele é grande também nas possibilidades. Então, aqui, essas 111 configurações de mão, você vai perceber e vai fazer os sinais mais diversos da Libras, utilizando o Libras em Jogo. Então, por exemplo, quando a gente tira essa carta aqui, quais sinais fazer com essa configuração de mão? Percebe aqui a escrita de sinais? Você pode fazer o sinal de um pássaro voando. Você pode fazer o sinal de 5 no sentido numérico mesmo, né? O item 5, por exemplo, dessa forma, item 5 dessa forma aqui. Tá vendo? É engraçado isso, né? O sinal de helicóptero. Você vai lembrar, e aí a mente fica assim. Então é muito legal, porque quando você está jogando, e eu e a Raquel, a gente fica brincando com ele às vezes, tem até alguns vídeos nossos jogando Libras em Jogo também. E é muito engraçado porque tá tudo na mente. Aí de repente você tira a carta e aí você fala assim, quais são as cidades que eu conheço com essa configuração de mão, sabe? E é muito divertido isso porque você começa a observar detalhes. Então, por exemplo, na hora que eu estava pensando nisso aqui, que eu vi essa configuração de mão, veio na minha mente o sinal de compromisso, que é assim. Mas percebe que a configuração de mão é diferente? Não é assim. Então, você vai refinando ainda mais a sua Libras no processo, lembrando os sinais que você já sabe, criando novas conexões neurais e, ao mesmo tempo, se aprofundando ainda mais na Libras. E quando um professor está fazendo isso aqui com os alunos, ouvintes ou surdos em sala de aula, é muito divertido também. Porque você pode fazer, por exemplo, pegar 3 cartas cada pessoa, e considerar essas cartas aqui. Esta, essa e essa. Tá vendo? Você tira 3 cartas e agora você vai fazer uma frase com sinais que usem qualquer uma dessas configurações de mão, mas na frase tem que aparecer os 3. Então, você coloca lá e aí você tem que ir pensando como é que você vai montar. Então, você tem que pensar nos sinais, mas tem que pensar na lógica da frase. Eu vou deixar ele aqui, porque como a minha mente, eu estou pensando aqui em português para falar com você, eventualmente, se eu tentar pensar aqui numa frase com essas 3 configurações de mão, vai fritar minha mente aqui. Para você ver como que é interessante e instigante isso, né? Mas eu vou deixar aqui porque eu vou ter ideia de alguma frase para poder mostrar um exemplo disso, né?
Então aqui o Libras em Jogo. Vou deixar o link logo aqui abaixo. A gente está preparando uma edição nova do Libras em Jogo. A escrita de sinais aqui vai ser totalmente revisada nos conteúdos. Aqui nas cartas a escrita de sinais vai ficar um pouco maior também, para ficar mais nítido ainda, mais visível ainda ela, porque isso vai ser muito útil para quem está atuando como professor de Libras ou de escrita de sinais, com o dia a dia com os alunos em sala de aula e também nos seus próprios estudos da língua de sinais, da escrita de sinais. Porque só de você ir brincando, você já vai absorvendo mais da escrita da língua de sinais. E também tem muitas práticas que nós sugerimos usar o Libras em Jogo lá dentro do novo livro que está para sair agora, mas já está em pré-venda, que é o Escrita de Sinais em Educação de Surdos, como a neuroaprendizagem visual desenvolve o pensamento nossa, é tanta coisa para lembrar. Como que a escrita de sinais... Vou olhar aqui, gente, olha. Qual que é o grande detalhe? Nesse momento agora, eu estou trabalhando com o meu time para poder fazer o fechamento de detalhes do layout visual do livro Escrita de Sinais na Educação de Surdos. Então, hoje, eu já passei o dia, assim, imerso trabalhando nisso, mas eu resolvi gravar o nosso episódio de leitura comentada hoje. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela para você poder acompanhar aqui. Consegui aqui? Aqui, ó. Esse daqui é o Escrita de Sinais na Educação de Surdos, como que a neuroaprendizagem visual desenvolve o cérebro bilíngue pelo pensamento em Libras. Esse é um livro muito especial que vai mostrar de fato o passo a passo, um método completo que nós desenvolvemos e validamos ao longo de anos para poder aplicar as 5 fases, que é um método justamente para poder desenvolver o seu aprofundamento na escrita da língua de sinais, mas especialmente no pensamento diretamente em Libras. Embora o livro, o título dele, a gente tenha chamado de Escrita de Sinais na Educação de Surdos, porque o objetivo primeiro é a aplicação disso na educação de surdos, todo o conteúdo é totalmente aplicável para o seu próprio uso pessoal também, seja uma pessoa ouvinte ou surda. Então aqui tem mais detalhes. Eu vou deixar o link logo aqui abaixo, porque você vai poder conferir lá em mais detalhes como que tudo funciona, como que o livro está organizado, qual que é a profundidade que você vai desenvolver no livro e assim por diante. Então você vai poder conferir. Vou deixar o link logo aqui abaixo para você poder avançar lá. Tá. Então, nessa nova edição do Escrita de Sinais Sem Mistérios, ela vem com um gostinho especial dessas viagens minhas e de Raquel pelo Brasil, porque a cada viagem, a cada interação, a cada nova conexão que a gente vai desenvolvendo, em cada cidade que a gente passa não por passar, a gente vive como local naquela cidade. Então, é um nível de contato e de imersão cultural muito grande. Então, aqui em Santa Cruz Cabrália, por exemplo, tem muitas aldeias indígenas. E nós já estamos conectados, inclusive, com aldeias indígenas, percebe? Ou seja, a gente, de fato, imerge na cultura local, em cada cidade por onde a gente passa. Então isso trouxe um nível diferente e de uma profundidade, de um refinamento muito grande para essa nova edição aqui do livro. Quero expressar, continuando aqui na página 32, né? Estou lendo o prefácio. Quero expressar minha profunda gratidão aos 4 Barretos brasileiros e a todos os professores de Signwriting do Brasil. O Signwriting é um verdadeiro sistema de escrita que foi moldado pela experiência. Quanto mais documentos e dicionários são publicados, maiores são as chances de analisarmos com precisão a estrutura natural e a gramática das línguas de sinais. Isso aqui é um ponto muito importante, porque são infinitas coisas no Brasil. Inclusive, no Brasil, a gente já tem uma dissertação de mestrado que foi totalmente feita em português, como normalmente são, mas que foi totalmente traduzida para Libras de forma escrita no Signwriting. Então, é uma dissertação completamente bilíngue. Tudo 100% disponível, escrito na Libras, e também disponível tudo em português.
uma dissertação de mestrado. Essa semana, a última semana agora, né, dia 23 de outubro, foi promulgada uma lei na cidade de Palhoça, Santa Catarina, que essa lei diz que todos os espaços públicos, com acessibilidade geral do município, agora as placas de identificação desses espaços e de qualquer logradouro público deve ser feita utilizando português, mas também a escrita de sinais, ou seja, é um nível muito maior de acessibilidade para as comunidades surdas. E com certeza, esta é a primeira de muitas outras cidades, e depois estados, e depois a nível nacional. Exatamente o mesmo caminho que foi percorrido para hoje existir a lei de Libras. E aqui a gente tem também no Brasil vários dicionários, na verdade, edições diferentes, por exemplo, do próprio dicionário enciclopédico ilustrado Trilingue, do Dr. Fernando Capovilla, doutora Valquíria Rafael e outros autores, que mostram justamente o uso da língua de sinais. E que, inclusive, já teve financiamento em edições anteriores pelo próprio MEC, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e foi distribuído para todas as escolas, se eu não me engano, a nível estadual, no Brasil inteiro. Percebe? Então, já existe um movimento grande, nacional, em torno da escrita da língua de sinais há anos. Hoje já existe uma ortografia estabelecida, com regras e estruturas claras, e se essas regras forem seguidas e ensinadas aos escritores, elas oferecem tudo o que é necessário para registrar línguas de sinais de forma completa. Isso significa que, se pesquisadores e professores como os 4 Barretos basearem seu ensino das regras ortográficas na análise do Signwriting usado no Brasil, poderemos, sim, estabelecer padrões reais. Reconheço o imenso trabalho que documentar isso exige, mas oferecer essas informações nessa terceira edição é um presente extraordinário para o mundo. Obrigada, Madison, Raquel, Madison e Maurício Barreto. Vale Sutton, 27 de junho de 2025, La Jolla, Califórnia. Quando a gente recebeu esse prefácio da Vale, a gente ficou muito emocionado com a doçura das palavras dela e com essa beleza poética que ela captou de juntar, né, de identificar os sobrenomes Barreto, né? De fato, Maurício não é nosso parente, meu parente, né? Eu que sou Barreto, né, eu que dei o sobrenome para Raquel. Ele não é nosso parente direto, mas eu tenho uma sensação que existe uma possibilidade de a gente ter algum parentesco, porque meu pai, os familiares do meu pai são do interior da Bahia, e os familiares de Maurício também. Então existe essa chance de a gente estar assim conectado de alguma forma sanguínea também. Agora, vamos lá. Vamos avançar aqui para a parte prática do livro, que começa lá no capítulo 5. Aliás, antes da gente falar disso, vamos avançar um pouco. Vamos aqui... Não vou falar de escrita espelho hoje não, porque vai dar pano para manga se eu falar de escrita espelho agora. Não vai dar tempo. Vamos pegar um pouco da parte prática aqui, para quem está começando agora entender, mas para quem já está mais avançado na escrita de sinais, saber alguns detalhes que são muito importantes. Vamos lá aqui, ó, capítulo 5. No capítulo 5 te ensina como ler o livro, como estudar o livro para você poder aprender ela e lapidar ainda mais seu desenvolvimento. Então vamos lá para a página 171. Visualmente ela se parece com as edições anteriores, mas aqui tem um nível de detalhe e de profundidade diferente. Né? Página 171, vamos lá, página 172 e 173. Esses primeiros passos aqui da escrita de sinais, as orientações de mão. Vou ler aqui a página 172, já o finalzinho dela, e depois, em outro momento, em outro episódio, a gente vai retomar esse episódio 5, lembrando que a gente vai lendo o livro, mas a gente vai fazendo essa intercalação, né? Quando você mesmo, como leitor, está lendo o livro sozinho, não tem como, eventualmente, você fazer isso, porque você corre o risco de perder informações muito importantes de páginas anteriores ou capítulos anteriores. Mas, como autor do livro,
eu posso te guiar pelo livro dessa forma, porque eu sei exatamente onde que está cada coisa. E assim você vai estar seguro no seu caminho aqui de aprendizagem e lapidação. Vamos lá. Página 172. Orientações de mão. Ao ler e escrever os sinais, é como se estivesse vendo suas próprias mãos. A palma da mão. Aí aqui tem uma foto da Raquel, olhando para sua própria mão. E aqui tem a escrita correspondente à mão, quando você está olhando para a própria palma da mão. A palma da mão. Se ao sinalizar, você pode ver. Se ao sinalizar, você pode ver a palma de sua mão, o grafema que a representa será branco. Dessa forma, eu estou vendo a palma da mão, eu vou escrever ele como uma forma branca, ou melhor, uma forma não preenchida. Eu vou escrever aqui maior para você visualizar com clareza o que eu estou falando. Então aqui está a escrita desta configuração de mão aqui, quando eu mesmo estou olhando para ela. Então quando você vê ela escrita aqui, ela está sendo feita do seu ponto de vista, ou seja, você mesmo olhando para a sua própria mão. Vamos avançar aqui. O dorso da mão. Quando você vê o dorso da sua mão, o grafema que a representa será preto. O lado da mão. Ao sinalizar e ver o lado de sua mão, o grafema será metade branco, metade preto. A parte branca mostra para que lado a palma está virada. A parte preta, o dorso da mão. Aqui está. Aí vamos lá. Como que isso fica agora aqui na escrita aqui no quadro para você poder acompanhar, ó. Percebe? Ou seja, aqui eu estou vendo a palma da minha mão. Ela fica branca ou sem preenchimento. E aqui eu estou vendo as costas da minha mão. No computador é tudo preenchido, bem pretinho. Quando você faz a escrita de sinais à mão, na escrita simplificada, é dessa forma aqui que você vai escrever. Tá? Você poderia também escrever na escrita simplificada, simplesmente fazendo assim, ó, um risco. Desde que esse risco não ultrapasse a mão. Ele tem que ficar dentro da mão. Então, qualquer uma das duas formas está correto para a escrita à mão simplificada. Quando você está vendo a sua mão metade, ou seja, a mão assim de lado, você vai ver a metade preenchida e a metade não preenchida. Percebe? Metade preenchida e a outra metade não preenchida. Isso aqui na escrita simplificada. Quando a gente fala da escrita cursiva, o jogo já é diferente. A escrita cursiva, o objetivo dela é ser justamente mais rápido. Então, aqui você tem a escrita cursiva dessa configuração de mão aqui, feito dessa forma. Dessa configuração de mão, mas assim, você vê no dorso da mão, é assim. São equivalentes. E aqui, se você está vendo a sua mão de lado, a metade que está o dorso da mão, ou seja, essa parte aqui, onde está as costas da mão, vai ser preto, e essa parte onde está a palma vai ser branca. E aqui se escreve dessa forma aqui. Madison, eu já conheci essa parte de cima, eu já tinha visto você explicando, mas essa parte de baixo eu não conhecia ainda. Tá, tudo bem. Isso aqui é a escrita cursiva. A gente vai trabalhar isso aqui profundamente, bem passo a passo, no volume 3 do Escrita de Sinais Sem Mistérios. E você vai ver não apenas isso, mas, enfim, é um encantamento profundo. Mas para você poder aproveitar ao máximo o volume 3, é fundamental começar pelo primeiro volume, que é esse volume aqui que a gente está conversando agora. Então, quando a gente vem para a parte prática, na escrita de sinais, a gente tem aqui esse sinal escrito, aqui é a escrita simplificada. Você vai ver que essa mão aqui é a de cá, só que aqui eu escrevi rápido, então ela acabou ficando com uma forma um pouquinho diferente. Mas no conjunto tá certo, entende? Ou seja, você vai escrever no papel
ou no seu celular, por exemplo, tem aplicativos que você consegue escrever direto no celular com o dedo, ou com uma caneta especial, você vai escrever de forma simplificada. Não vai ficar igualzinho no computador. Nem deve ser, não é esse o objetivo. Esse sinal aqui, lembra daquela configuração de mão que a gente viu agora? Eu vou escrever ela mais certinho aqui para você ver. Essa configuração de mão aqui. A mesma que a gente fez aqui agora assim, só que inclinada. Faz aí. Assim, e a outra mão igual também, tá vendo? As duas mãos são iguais e que vai ter dois contatos. Por isso tem esses dois asteriscos aqui. Eles são o grafema tocar na Libras, na escrita de sinais. Que é esse sinal aqui. Percebe? Percebe? Bom, no nosso próximo episódio, a gente vai aprofundar mais nesses aspectos práticos da escrita de sinais, mas a gente vai ver de forma muito especial também algumas coisas que são novas nessa terceira edição e que muitas pessoas eventualmente vão ler, mas talvez não percebam a nuance e a profundidade que elas têm. No nosso próximo episódio, a gente vai conversar com mais profundidade sobre isso. Então, foi ótimo estar aqui com você hoje. Coloca aqui embaixo suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários, porque é baseado neles que eu vou desenvolver também os próximos episódios dessa temporada muito especial. Se você ainda não tem o seu livro, dá tempo de você garantir o seu usando os links que estão aqui abaixo. Tem vários livros disponíveis aí, como este, o Intérprete de Libras Sem Mistérios. Temos também o Libras na Sala de Aula, a arte da interpretação educacional que transforma vidas, e temos algumas poucas unidades dessa primeira edição do Escrita de Sinais Sem Mistérios, e estamos produzindo algumas unidades da segunda edição também. Madison, por que vocês estão produzindo das edições anteriores, já que a nova edição ela é a mais atualizada? Porque muita gente pediu para a gente produzir, para você poder comparar, ver o desenvolvimento. Olha o que eu expliquei, está aqui, ó. Isso que está aqui na segunda edição não está na terceira edição. A gente mudou a forma de ensino disso aqui para a terceira edição. Mas o que está aqui está escrito certo. Então, aqui você vai ter um nível de detalhe de comparação da evolução da própria escrita de sinais no Brasil. Então, ainda é possível garantir essas duas edições anteriores também. E se você quiser todos os livros ou todas essas edições, tem uma oportunidade especial também. E o Libras em Jogo, a gente está preparando uma edição especial dele, já está disponível para você adquirir, para você receber logo que ele estiver pronto, tá? Lembrando que a gente não tem como armazenar estoques. Então, por exemplo, por que isso acontece? Porque eu e a Raquel, cada vez a gente mora em um lugar diferente, né? E a nossa equipe da Universidade da Libras são pessoas que moram em lugares diferentes do Brasil, em suas casas. Eles trabalham de casa. Então, não tem como armazenar estoque. Então, esse livro aqui, por exemplo, esses livros aqui, ó, mal chegaram, eles esgotaram muito rapidamente. Por quê? A gente tinha feito especificamente para quem já tinha adquirido. Então, pessoas adquiriram na pré-venda, mandamos produzir os livros, e a partir disso aí, quando os livros chegaram, foram enviados, mas a gente fez algumas unidades, um pequeno lote a mais de cada um desses livros, que esgotou rapidinho. Tem algumas poucas unidades desta primeira edição aqui, que deve acabar agora, nesses próximos dias, e a gente está agora já fazendo um pedido de uma nova tiragem nesses próximos dias, para quem tiver adquirido nessa fase agora. Então, essa oportunidade. A mesma coisa em relação ao Libras em Jogo. A gente vai fazer só para quem tiver adquirido agora, nessa fase especial de pré-venda. Eu tinha falado, eu vou fazer uma frase com essas três configurações de mão aqui, para você ver na prática, né? Vamos pensar juntos aqui? Tive uma ideia já aqui. Ó. O primeiro sinal vai ser com esse daqui. É o sinal de avistar. Aí vem
Então, eu avistei ao longe um pequeno lago e com um pássaro ciscando, batendo as patinhas dele, bicando, brincando na água. Consegui. E você? Qual frase você faria com essas 3 configurações de mão aqui? Deixa aqui nos comentários.